18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Bacana, muito boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você que está aí ligadinho na sintonia certa, pra você que está em 100,7. Começa agora o programa 18 horas aqui na Mix FM. Aqui é o espaço do jornalismo sério, isento e feito especialmente pra você, ouvinte. Eu, Carlos Júnior, Karime Leão e Cid Soares e uma equipe aí formada por profissionais de alto gabarito. Vamos levar informação pra você até às 7 da noite. Não é isso, Karime Leão? Muito boa noite pra você, né? Exatamente, Carlão. Muito boa noite pra você, sintonizado em 100,7. Estamos juntos até às 7 da noite com muita informação, notícias exclusivas, debates, enfim, a informação que realmente você quer ouvir. Boa noite, Cid Soares. Boa noite. Tudo certinho? Tudo ótimo. Bom, eu queria desejar uma boa noite, uma feliz noite a todos os nossos amigos que nos acompanham, né, em linha direta aqui, que nos dão a caroninha todo dia. A turma dos táxis, dos Ubers, dos 99. Quem tá voltando pra casa Quem tá voltando pra casa, né, dona essa... Cara, eu tô com medo desse meu computador já. Não fica. Ai, meu pai. Enfim, boa noite para você que está em 100,7, né, Cid Soares? Cadê o nosso querido Paulo Castro? Paulo Castro está por aqui. Deu um giro. Hoje nós estamos aí com os convidados já postos. Isso? Ele foi atrás de mais conteúdo ainda. Ali, ó. Aí, ele está procurando conteúdo. Exatamente. Carlão. Cadê o nosso querido Luciano? Estou aqui. Voltei com tudo, porque agora os ingressos voltaram. Vai ter sorteio todo dia. É isso aí, fiquem felizes que tem cinema garantido aí pra todo mundo. Ó, vou mandar um abraço pra Larissa Gomes Aguiar, pro Almir Neto, pra Lari Guedes. Tá todo mundo aqui já no canal da Mix, no aplicativo, mano. Diga. Mandar um abraço pro pessoal do Tucumã com fuleiragem. Olha aí. Diz que só grupos, tem só os melhores nesse grupo. Só um pessoal legal aí. Tem um grupo de Najas também. Vou mandar um beijo pra eles. Víboras, o nome desse grupo. Ei, galera, pra participar da promoção tem que comentar bastante, mandar pergunta pros convidados. Daqui a pouco eu volto com o resultado. Bacana, então. São 6 horas e 1 minuto em Manaus. Muito boa noite pra você em 100,7. Começa agora o seu programa 18 horas. E hoje é quarta-feira, dia 11 de setembro de 2019, né? 11 de setembro é aquela data, né? Você está ouvindo 18 horas. E a nova CPMF ainda nem saiu do papel e já começou aí a fazer vítimas. O ministro da Economia, Paulo Guedes, decidiu demitir o secretário da Receita Federal, que é o Marcos Cintra. Ele ocupava o cargo desde o início do governo de Jair Bolsonaro. O motivo da queda foi a divulgação antecipada de estudos para uma reforma tributária, incluindo a cobrança de uma taxação nos moldes da antiga CPMF. O auditor fiscal José Assis Ferraz Neto vai assumir o cargo interinamente. E no Congresso é forte a reação à recriação da CPMF. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou que vê dificuldades para o avanço de uma proposta de imposto nos moldes aí da antiga CPMF na Câmara. Abre aspas. Acho muito difícil superar. De fato, as reações hoje foram muito contundentes da dificuldade da CPMF na Câmara. Fecha aspas, afirmou Rodrigo Maia. E olha, notícia aqui de uma última hora, né? O presidente Jair Bolsonaro do PSL afirmou hoje que o ministro da Economia, Paulo Guedes, demitiu o secretário especial da Receita, Marcos Cintra, porque ele tentou recriar uma taxação similar à antiga CPMF. Em sua conta no Twitter, o presidente escreveu que a formulação de um novo imposto nesses moldes está fora da proposta de reforma tributária encampada pelo governo por determinação do presidente. Fecha aspas. E a Prefeitura de Manaus publicou no Diário Oficial do município, no último dia 9 deste mês, um aviso de licitação para contratar 2 agências de propaganda para a prestação de serviços publicitários. Os gastos da administração do prefeito Arthur Neto com propaganda já são os maiores da história do Amazonas, ultrapassando os gastos do governo do estado no mesmo período. É com esses recursos que a Prefeitura paga as agências de publicidade, sites, blogs, rádios, televisões e outros veículos de comunicação que auxiliam na sua divulgação. Quem traz os detalhes sobre esses gastos é a nossa repórter Nathalie Moraes. A Prefeitura de Manaus publicou no Diário Oficial um aviso de licitação para contratar 2 agências de propaganda para a prestação dos milionários serviços técnicos de publicidade, institucionais de utilidade pública.
A escolha será realizada pela modalidade de concorrência do tipo Melhor Técnica. O edital estará disponível aos interessados a partir do dia 17 deste mês, no site sistemas.manaus.am.gov.br ou na Comissão Municipal de Licitação. Só este mês, a administração municipal ultrapassou 500 milhões de reais em gastos com publicidade e propaganda. Os últimos dados publicados no portal da Transparência do município mostram que desde o ano de 2013, os gastos da Secretaria Municipal de Comunicação alcançaram R$ 518.397.397,44. Só este ano, a Sencom já gastou 59,16 milhões de reais com publicidade e propaganda da administração de Arthur Neto, que chega ao seu 7º ano por conta da reeleição. No começo do mês de julho, o prefeito anunciou medidas de economia na máquina burocrática da Prefeitura de Manaus, inclusive gastos com propaganda da Sencom, e publicou aditivos de mais de 18,22 milhões de reais nos 3 contratos de 20,25 milhões cada um, que mantém desde 2015 com as empresas Mini Portela Publicidade Limitada e Antônio Fernandes Barros Lima Júnior, a EPP Tape Publicidade Limitada. As empresas estão entre as que mais recebem recursos do município, segundo o relatório do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Eu volto aos estúdios com vocês. Entrevista do dia. Muito bem, o 13º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado ontem pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, revela que o Amazonas conseguiu reduzir importantes indicadores da violência, como os casos de mortes violentas intencionais, que caíram 5,1% em 2018 em relação a 2017, apresentando 30 casos para cada 100 mil habitantes, um dos menores índices da região norte. Oi, exatamente isso aí, Carlão. Enquanto o Amazonas, em 2018, o índice de mortes violentas intencionais foi de 30 casos para cada grupo de 100 mil habitantes. Em Roraima, foi de 66,6 casos no Amapá, 57,7 casos no Pará, 54,6 no Acre. A taxa ficou aí em 47,9 mortes violentas intencionais para cada 100 mil habitantes. E o que explica essa explosão da violência na região norte, enquanto no Amazonas houve redução dos principais indicadores de violência? E é para falar sobre esse assunto, esses números do Anuário da Segurança Pública, que está em nossos estúdios, o Coronel Walter Cruz, especialista no assunto. Muito boa noite, seja bem-vindo ao programa 18 Horas. Boa noite, Karime, boa noite, meu amigo Paulo, meu amigo Cid, e uma boa noite especial a todos os ouvintes da Mix. Para mim é mais uma vez uma honra estar aqui contribuindo para discutirmos assunto tão interessante. Sem dúvida. Então, Roraima e Amazonas são estados vizinhos, né? O que explica a explosão de violência em Roraima e a redução dos principais indicadores aqui no Amazonas no ano de 2018? Olha, você sabe que Roraima é um estado que tem também uma migração muito forte por conta da questão dos venezuelanos, né? Por conta também da questão rodoviária, porque há um acesso muito fácil para Roraima. E eu penso também por conta de questão de políticas públicas. Veja que em 2018 o Estado do Amazonas desenvolveu políticas públicas na área de segurança que deram muito certo. Então eu vejo que esse foi o caminho que o Estado adotou e que realmente foi isso que fez a diferença, tanto aqui em relação a Roraima como em relação ao Pará. E 40% dos homicídios em Manaus são atribuídos à guerra entre as facções e ao tráfico de drogas. Como é que isso poderia ser combatido e reduzido? Eu volto a dizer, meu amigo Cid, o Amazonas começou em 2017, depois em 2018, planos de segurança e planos estratégicos para enfrentamento do crime, baseados em políticas públicas de sucesso. Então eu vejo que nós começamos a trabalhar isso, começamos a criar nas instituições como a Polícia Militar, Polícia Civil e no Detran, políticas que deram certo na redução dos índices. E eu vejo, por exemplo, eu vou te colocar aqui um dos itens, a questão do enfrentamento das facções, né? Endurecimento do tratamento no sistema prisional,
o endurecimento do trabalho realizado pelas polícias em cooperação com as Forças Armadas nas fronteiras e, principalmente, uma política pública na capital, que você sabe que Manaus é uma cidade-estado, né? Na capital, enfrentando verdadeiramente as facções. E eu acho que tudo isso contribuiu e penso que para melhorar, eu volto a dizer, são 4 fatores que para mim são relevantes e o maior, um dos fatores que deu certo foi a integração. Integrar as forças de segurança, melhorar o sistema de inteligência, captando informações do governo federal, através da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e afins, para que nós pudéssemos ter uma melhor leitura do cenário e poder enfrentar isso com políticas públicas. Muito bem, e o que foi feito na gestão passada, assim, de um modo geral? Foram várias ações, né, que foram feitas nesse sentido aí, para reduzir o índice de violência. É verdade, você sabe que o governo, em 2017 e 2018, ele procurou fazer com que as instituições começassem a se profissionalizar, olhar o enfrentamento do crime com técnica, olhar o enfrentamento do crime com tecnologia, olhar o enfrentamento do crime com desenvolvimento de políticas baseadas em experiências de sucesso, em cases de sucesso. E foi assim que tanto a DG, a Delegacia Geral, eu me lembro aqui do trabalho fantástico do Dr. Ivo Martins, com o doutor da CEAP, o doutor Guilherme, mas o doutor Rodrigo, ou seja, vários delegados com os comandos, e me lembro o comandante-geral, o coronel Cláudio, mais o coronel Paiva na Secretaria de Segurança, depois o coronel Amadeu veio também dar sua contribuição, ou seja, e essas pessoas todas ligadas se imbuíram, se uniram através da integração, da tecnologia, do treinamento e principalmente da inteligência, buscando captar informações para enfrentar. Eu acho que essa foi a fórmula de sucesso. Isso depois de, em 2017, ter ocorrido o maior massacre nos presídios. Exato. Você sabe que no início de 2017, 1º de janeiro de 2017, ocorreu aquele massacre onde uma facção dizimou pessoas da outra facção e aquilo ali começou a ter reflexos na rua, não é? As pessoas dos bairros, e aí quando houve uma mudança de governo, uma mudança de atitude, nós começamos a ver melhorias, e eu penso que é dessa forma planejada, integrada, que se enfrenta o crime. Certo. Na gestão passada, né, foi contratada a consultoria de Rudolph Giuliani, né, de Nova York, aquela tolerância zero, não é? E que deu certo durante esse período. Sim. O que ficou disso? Olha, eu fico muito feliz por estar falando muito à vontade desse assunto, toda vez que se toca nesse assunto, e muita gente me cobra disso, porque eu fui o responsável por começar a implantação do programa, né, junto com essa equipe toda, com o coronel Amadeu, com o coronel Cláudio, com o doutor Frederico, ali o doutor Ivo e todas as delegacias imbuídas, mais o doutor Vinícius no Detran e junto com o doutor Rodrigo. E nós deixamos pronto isso. Esse sistema ficou pronto. Nós fomos ouvir o policial civil, o policial militar lá na ponta para saber dele qual é o problema na tua delegacia, qual é o problema na tua companhia, o que você precisa para melhorar. Fomos ouvir a população, fizemos várias pesquisas de campo, pesquisas por amostragem, saber o que é aquela pessoa que mora lá na rua Amazonas, lá na Compensa, quer saber, quer melhorar a sua segurança pública. Quais são os problemas? O que o senhor viu em relação a isso? Olha, eu vi que não é só o fator segurança, há um problema também de investimento, por exemplo, na educação. Fazer com que aquele garoto que mora ali, muitas vezes próximo ali do hip-hop, né, o famoso hip-hop ali, aquelas partes onde precisam ser melhoradas, ter uma educação de qualidade, precisa com que aquele cidadão do Conselho Comunitário participe dizendo quais são os problemas do final de semana, e principalmente as famílias, os pais, as mães, participando ativamente disso, integrando população e polícia, para que a gente possa realmente ter uma política pública de qualidade na segurança. Esse trabalho que foi iniciado em 2018 foi interrompido agora nesse atual governo. A partir daí já tivemos massacre nos presídios, que tiveram repercussão já até internacional. E a guerra entre as facções voltou a ficar até mais intensa.
Como é que o senhor enxerga isso? Olha, eu vejo com muita tristeza, porque todo o trabalho que foi feito não era olhando para o amazonino, para o Walter, é olhando para a população do estado. O trabalho que foi feito com o case de sucesso de Medellín, que é uma cidade muito parecida com a cidade de Manaus, né? Deveria ter sido aplicado. E mais, tudo pronto. Inclusive, onde buscar recursos no BID e no BIRD, já tudo pronto. Infelizmente, o atual secretário de Segurança não quis, né? E eu penso, mas eu ainda espero que o governador, e eu sei que o governador, ele ouve muitas pessoas, possa retomar esse trabalho, porque esse trabalho não foi um trabalho feito pelo amazonino, esse trabalho foi feito pelo governador do estado para o estado do Amazonas, para a população. E teve um custo, né, também. Sim, teve um custo. Né, que vai ser desperdiçado. Exato. E agora, volto a dizer, a questão toda não é o custo, sabe? Muita gente ficou olhando, a questão é o investimento, a questão foi todo um trabalho que foi feito, ouvindo todo mundo, ouvindo não só o público interno, como ouvindo a população. Tá pronto o trabalho. Pronto o trabalho e é só aplicar. É só aplicar. Essa é a questão, né? De se engavetar um trabalho desse. Quando ele fala de Medellín, para quem conhece a realidade daquilo ali, sabe que Medellín hoje é o inverso do que foi. Medellín hoje, inclusive, é uma cidade que está incluída no roteiro turístico de várias empresas no mundo inteiro de viagens. Né? Medellín hoje tem um índice de mortes violentas por 100 mil de 18, 17, né? E já chegou a ser 105, 120. Absurdo, era, porque eram exatamente as facções, né? As facções de Pablo Escobar, do cartel, que dominavam a cidade. Um dos problemas nossos aqui exatamente são as facções, no Brasil inteiro e especialmente em Manaus, onde surgiu uma dessas facções. Um dia vai ser possível acabar desarticular totalmente essas facções? Eu acredito. E como fazer isso? Eu acredito piamente nisso, Paulo. Exatamente falando aquilo que nós já colocamos aqui. Se todos nós estivermos unidos, integrados, essa é a palavra integração, acabar diminuirmos as vaidades, acharmos que o problema não é o Walter, não é o Paulo, e sim a população, eu penso que a gente começa a olhar para frente. E isso, me desculpe aqui eu ter que falar agora o nome dele, o governador amazoniano fez isso. Porque ele não ficou olhando para o lado, ele olhou para frente, trouxe uma equipe de sucesso, onde trouxe suas experiências, nós abarcamos isso e mostramos que se nós investimos em tecnologia, inteligência, treinamento e integração, nós vamos conseguir diminuir e Paulo, veja bem, foi desarticulado o cartel de Medellín, que é o cartel mais forte do que esse no mundo inteiro, e foi exatamente baseado nesse modelo. Então, penso que pode sim, Paulo, desde que haja vontade, haja integração e haja principalmente coragem de se enfrentar. De trabalho. Também, uma continuidade. Claro. Agora, as fronteiras é um assunto bem delicado aqui pra gente, não é? Como que seria esse trabalho nas fronteiras? E esse trabalho foi abordado, né? Porque quando a equipe veio para cá e nós estudamos e nos debruçamos sobre isso e começamos a implementar o programa, nós abordamos 3 eixos principais. Segurança pública, que é o que nós estamos conversando, os presídios, porque é fundamental esse trabalho, se a gente não envolver o trabalho verificando esse lado do sistema carcerário, e as fronteiras, porque lá é a porta de entrada. Começa por lá. Exato. Se nós não enfrentarmos isso e não tivermos uma integração com a Polícia Federal, com o Exército, Marinha, Aeronáutica, com a Agência Brasileira de Inteligência, e fazendo com que haja exatamente reuniões temáticas envolvendo isso e traçando dali sistemas de enfrentamento, realmente vai ser muito complicado. Coronel, observa que tem um ponto muito frágil nessa linha toda, que é exatamente as pessoas que fazem tomam conta ali da parte do aprisionamento, que se vendem, que se corrompem. Não tem nada que possa ser feito em relação a isso? Tem, eu vejo também, eu vou citar o nome dele, porque foi ele que começou, o Coronel Cleitman, no sistema penitenciário, começou a trabalhar não só terceirizando a questão do enfrentamento, mas começando a melhorar os sistemas, principalmente os sistemas de vigilância, né? Ele criou uma central de monitoramento num dos centros de detenção provisória e começou a preparar os concursos.
é necessário haver concurso público, porque muitas vezes o agente penitenciário terceirizado não tem jeito. Como é que ele vai enfrentar um líder de facção? O líder já o agente do Estado, não. Ali é o Estado representado. Ele vai estar preparado para aquilo ali. Ele se preparou e o Estado vai dar suporte para ele. O terceirizado é complicado. Então eu vejo que há necessidade de se fazer concurso público para os agentes e, principalmente, capacitar e qualificar cada vez mais. Agora, tem um outro lado, meu amigo Cid. É uma utopia, mas ela é necessária. A gente tem que procurar essa utopia, a ressocialização do preso. Buscar fazer isso através de políticas públicas adequadas, buscar fazer com que o preso entenda que ele vai pagar sua pena, mas vai pagar sua pena trabalhando. Eu penso que é uma forma, é um dos pontos de partida que a gente tem para esse enfrentamento. Agora, às 6h19, estamos conversando com o Coronel Walter Cruz, especialista em segurança. E pelo aplicativo Mano, a Amanda, ela pergunta o seguinte, que um dos maiores problemas que temos são os assaltos aos ônibus. É possível sonhar com, né, uma ida e vinda aí nos ônibus de Manaus sem assaltar, sem ser assaltado? Eu assisti agora, semana passada, eu vi que aumentou o número de roubos a ônibus. Eu vi já várias... Quando começa a ter as matérias nos jornais é porque já está num determinado nível, né? Foi feito um trabalho ano passado no Centro Integrado de Comando e Controle, que fica ali na André Araújo, onde começamos a desenvolver isso, iniciou um trabalho de parceria com as empresas de ônibus. Só que há um problema, as empresas de ônibus, vocês sabem, é uma concessão do município, não é? Então, eu penso que tem que haver, sim, um trabalho, e eu acho que tem que se envolver a prefeitura nisso. Uma parceria, claro, tem que se envolver a prefeitura, e mais, a prefeitura não pode fechar os olhos para isso. A prefeitura tem uma guarda municipal que precisa receber investimentos, precisa ser melhor qualificada para voltar a fazer o papel dela, que é de estar nos próprios municipais, nos patrimônios municipais, nas praças, que isso começa a ajudar muito a polícia, porque se colocar o guarda municipal na praça, eu retiro aquele policial que está na praça e vou colocar em outro lugar. E mais, trazer o Sinetran para a discussão. Eu penso que há uma discussão de se retirar eu sei que é um problema social, de retirar o cobrador, se retirar a questão do dinheiro, né, e se colocar o passe. E são medidas e que tem que, na verdade, eu acho que tem que haver coragem para se começar a tomar essas medidas. Eu não sei se o senhor chegou a ver, mas está circulando um vídeo na internet em que nas prisões estão chegando aí nas visitas celular dentro de pacote de biscoito, na carne está indo droga. Ou seja, o monitoramento disso também precisa melhorar, não é? Ano passado eu vi investimento nisso, eu não sei como é que está o investimento esse ano, exatamente nos bariscans, né? Que é o escaneador de corpo, né? Onde a pessoa entra e não precisa ver o toque, não precisa ver a revista pessoal, que isso causa constrangimento, é verdadeiro, inclusive nas mulheres, né? Muitas mulheres levam, inclusive aquilo, e não tem problema de falar que é verdadeiro, levam no interior da vagina, alguns homens levam no interior do ânus, quer dizer, se houver o bariscan, acaba com isso. E precisa haver investimento. Não é? Tem que haver investimento nisso. E eu penso sempre nisso. Claro, e eu penso que a empresa que ganhou o contrato, inclusive tem uma outra empresa agora que ganhou um contrato até com valor maior, ela tem que investir nisso. No bariscan, nos detectores portáteis e principalmente na formação e qualificação dos homens que vão fazer esse trabalho. Coronel, existe uma superpopulação de presos, né? Até em excesso, né? Qual é a maior condenação? É droga, é tráfico? Tráfico de droga, tráfico de droga. Hoje o tráfico de droga, ele responde, eu tenho os dados, até o ano passado eu tinha esses dados, né? O tráfico de droga, ele responde de 80% a 90% dos crimes que são responsabilizados essas pessoas que vão para o sistema. E o provisório, você sabe, hoje o número de presos provisórios é altíssimo, que são aquelas pessoas que ainda não foram condenadas e estão aguardando condenação. Então, tem que haver uma parceria entre o sistema e a OAB, não é? Para levar o OAB para dentro do sistema, para ouvir aquele preso. Aquele preso, ele não pode se envolver um preso, eu vou colocar aqui, um preso que roubou 10 latas de conserva, se envolver com um traficante de droga. Muitas vezes fica preso, fica junto. E ali é um passo para ele passar a ser da facção. Então, esse trabalho é um trabalho de outurno, é um trabalho pesado, mas que tem que haver dedicação para exatamente não ocorrer isso. Essa questão da legalização das drogas diminuiria esse número? Isso é um assunto que tem que ser tratado e debatido. Eu começo a entender que pode sim, porque se você olhar, tem um filmete, eu indico para todo mundo, estão nas redes sociais, lá no YouTube, Notícias de uma Guerra Particular. Foi um filme que foi feito pelo Capitão Pimentel à época. Foi um documentário, né? O que deu início ao filme ao Tropa livro de Elite, também. Exato, é muito onde bom. ele fala, tem uma hora que ele fala, olha, hoje nós matamos 5,
Ontem nós matamos 6 e amanhã acho que a gente vai matar 7. Por quê? Porque mata um indivíduo do tráfico e o outro vai assumir. Porque aquele cidadão que está na favela, a única coisa que ele está vendo de perspectiva para ele é ir para o tráfico. Então isso tem a ver com política pública, política social, para que ele não vá para isso e que realmente a gente possa enfrentar. E a Lara Martins aqui também do Mano, ela fala que é investimento, né? E que se o governo do estado não perceber que é preciso investir nessa área de segurança pública, não acontece nada. Exatamente. A nossa amiga da rede social está coberta de razão, não é? Não é gasto, é investimento. Agora, tem que haver uma coisa na administração pública chamada prioridade. Então, qual é a prioridade do governo? É só olhar a pesquisa, tem que fazer uma pesquisa de opinião, e a gente tem isso, porque lá atrás eu vi essa pesquisa. Pesquisa de opinião. Na sua opinião, qual é o problema que mais lhe aflige hoje? Primeiro lugar, segurança pública, não é? Aí, segundo lugar, transporte público, não é? Terceiro lugar, a questão da infraestrutura, não é? E por aí vai. E a saúde, né? Não é? A saúde. Quer dizer, então eu vejo que se o governante, aí, claro, tem que ter o seu secretário de administração reunido com a equipe de integração, reunido com as suas assessorias, diz o seguinte: para onde nós vamos? É para cá, então o investimento tem que ser feito aqui. E se não houver investimento maciço em segurança, educação, que são áreas que são correlatas, muito difícil enfrentar o crime assim. Tá certo. Muito obrigada pela sua presença. Conversamos com o Coronel Walter Cruz, especialista em segurança pública. Suas considerações finais. Eu que quero te agradecer toda a equipe. Valeu. E dizer o seguinte: esse trabalho que foi feito, que agora nós estamos vendo o resultado do ano passado, é um trabalho de vários policiais. Hoje, o estado do Amazonas, em 2018, reduziu o crime. Para você ter uma ideia, nós chegamos aos mesmos números de 2013. Então, quero aqui mandar um grande abraço para todos os integrantes do sistema de segurança pública, os policiais militares, policiais civis, delegados, oficiais, que participaram disso. Eu tenho certeza, se nós estivermos integrados e estivermos olhando para o futuro, olhando para a população, a gente vai conseguir resolver o problema da segurança. Basta força de vontade e coragem. Muito obrigado, Mano. Ótima noite para você. Obrigado, para vocês também. Bacana, 6 horas e 26 minutinhos em Manaus. 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, 6 horas e 31 minutinhos. Carmeleão, vamos ver se temos um Azaf Augusto na linha aí. Exatamente. Azaf. Vamos falar com o Azaf Augusto. Boa noite, Azaf. Ele está na Assembleia Legislativa do Amazonas, onde o empresário Francisco Dantas foi ouvido pelos deputados por telefone. Então ele vai contar pra gente como é que foi toda a movimentação. Boa noite, Azaf. Boa noite aos nossos ouvintes da Rádio Mix. Boa noite aí a Karime, o Cid, Paulo Castro, ao Carlão. Então, a reunião dos deputados com o empresário Francisco Dantas durou cerca ali de 1h40, né? Foi a portas fechadas. A gente não pôde acompanhar a reunião. E uma coisa inusitada aconteceu. Ele negou tudo o que tinha dito ao Ministério Público de Contas, né? As denúncias que ele fez, ele negou todas. E nós estamos agora aqui com o deputado Wilker Barreto, que vai dar mais detalhes da reunião, o que aconteceu lá. Boa noite, deputado. Boa noite a todos os ouvintes. Para nossa surpresa, o Dantas deu uma crise de amnésia. Ele desmentiu tudo aquilo que fez no Ministério Público de Contas, no que diz respeito, que foi cobrado pelos deputados, no que diz respeito a dar nomes de agentes políticos e agentes públicos, e não soube explicar o quanto de monitores contratou de um contrato de 18 milhões de 1.470 pessoas. O que ficou claro é que ele assumiu o serviço sem capacidade para executar, certo? Nós aprovamos um requerimento no seio da comissão que a SEDUC encaminhe todas as cópias de pagamentos e atestos do referido contrato emergencial, e nós sugerimos que o presidente Neto encaminhe a fita desta reunião na Assembleia aos órgãos de controle para as devidas providências, certo? É claro para mim, deputado estadual, que este contrato de 46 milhões, ele não foi executado na sua plenitude. Na minha opinião, tem desvio sim, e quando essas informações chegarem da SEDUC no seio da comissão, eu vou me debruçar com uma lupa, porque eu tenho certeza
que os serviços não foram prestados a contento, o povo paga um serviço A e foi ofertado na ponta um serviço de D para E. Isso, para mim, é lesar o patrimônio, fora que o próprio empresário falou que contratou muita gente sem assinar a carteira. E eu pergunto, e os encargos? E o pagamento? Como é que fica isso? Agora, deputado, para o Ministério Público, ele citou que tinha pago propina mensalinho para políticos, não é isso? E hoje aqui ele chegou ainda esses políticos? Não, ele desmentiu, ele falou que não foi isso que ele falou. Mas eu falei, senhor Dondas, foi muito claro, foi objetivo. Ele falou que ele foi mal interpretado. Certo, isso eu falei muito claro. Hoje está mentindo aqui ou mentiu lá. Por isso que acredito que, no que diz respeito aos envolvimento de autoridades e agentes públicos, os órgãos de controle precisam avançar. Vou me debruçar, certo, agora nos valores de 41 milhões que já foram pagos pela SEDUC. Por isso, da importância desse requerimento aprovado pela Comissão de Educação de minha autoria, pedindo da SEDUC todo o processo de pagamento da Dantas. Ou seja, ele ficou 1 hora e 40 minutos negando, então não dá para dizer que vocês ficaram satisfeitos com o que ele disse aí. Me decepcionou porque eu queria que ele viesse aqui com documentos, fatos, para contrapor aquilo que há meses a gente vem denunciando na tribuna da Assembleia. Fiquei bastante decepcionado, fiquei feliz pela comissão autorizar o meu requerimento e quando essas informações chegarem à Assembleia, eu vou poder dar um parecer aonde foi os erros desse contrato milionário com a Dantas. Pessoal, a gente tem uma lista aqui dos deputados que não participaram. Cabo Maciel, Augusto Ferraz, Abdala Frasco, que está hospitalizado, Álvaro Campelo, Ricardo Nicolau, deputado Serafim, que está em Brasília, e Sinésio Campos. Esses não participaram da reunião. Agora, deputado, não sei se o senhor vai querer dizer nomes, mas todos os deputados fizeram perguntas ou alguns ficaram calados? Olha, a grande maioria fez pergunta, até porque também muitas das perguntas que eu fiz, eu tenho certeza que eram perguntas de colegas. Mas o que eu posso dizer é que o Dantas não respondeu boa parte das perguntas. Ou não acredito que o empresário, por exemplo, não saiba quantos empregados tem sua empresa. Não acredito que o empresário não saiba dizer quantos monitores foram contratados. Não acredito que o empresário falou durante 32 minutos ao Ministério Público de Contas sem nenhuma comprovação. Deputado, isso é grave. Deputado, o senhor nos ouve? Precisamos apurar isso. Oi, deputado, o senhor nos ouve? Eu estou ouvindo aqui. Se vocês quiserem fazer pergunta, eu repasso para ele. Só pergunta para ele, Azaf, se o Dantas falou o nome dos tais que recebiam os mensalinhos, né, os agentes políticos. Se ele comentou alguma coisa a respeito, ou ele negou tudo. Ok. Então, deputado, ele primeiramente disse que tinha ali os agentes políticos que receberam as propinas, os mensalinhos, e o senhor já falou que ele negou, não quis dizer o nome dessas pessoas. Mas ele chegou a citar o nome de algum político que tenha recebido esses mensalinhos? Ele falou de forma muito clara que não foi isso que ele falou, acreditem. Nós temos a fita aqui do Ministério Público de Contas. Ele falou muito claro que não foi isso que ele falou, que ninguém pediu por políticos, que ninguém deu para ele o contrato, que ninguém no governo tem ingerência, ou seja, e acredito que os órgãos que têm maior ferramentas de controle possam fazer esse cruzamento. Eu acredito que ao encaminhar essa fita da Assembleia para o Ministério Público de Contas e para o Tribunal de Contas tem que tomar devidas providências, porque nós estamos falando de uma pessoa que desmentiu todos os fatos narrados em outra denúncia. Azaf. Certo? Quem está faltando com a verdade para com o Amazonas? Azaf, agradeça ao deputado, agradeça a participação dele aqui com a gente, ok? Alô? Ok, obrigado, pessoal. Deputado, muito obrigado pela participação aqui nesse assunto. E vocês vão continuar falando sobre isso, né? Sobre esse caso Dantas. Sim, voltaremos a falar com o próximo passo é esperar os documentos dos pagamentos feitos de 41 milhões da DAN pela SEDUC. Quero saber quem atestou, quero saber quem mandou pagar,
o porquê que pagaram sem monitor, o porquê que pagaram com lanchas impróprias, se nós temos um projeto básico dizendo que a lancha A custa X e porquê que pagaram Y. Com isso, lesando o contribuinte e colocando em riscos os alunos do interior. Ok, então muito obrigado, deputado. Obrigado aos nossos ouvintes. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Zaf. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, o vice-prefeito de Manaus, Marcos Rota, assina nesta sexta-feira sua filiação ao Democratas, o DEM, em evento marcado para as 9h30 da manhã no Hotel Blue Tree. O evento, com as presenças do presidente nacional do partido, prefeito de Salvador, ACM Neto, e do presidente estadual, Paulderney Avelino. Marcos Rota se elegeu vice-prefeito pelo MDB, passou para o PSDB e agora, para garantir sua candidatura a prefeito de Manaus, filia-se ao DEM. Olha aí, Marcos Rota é paranaense, hein? Jornalista, publicitário e está em Manaus desde o início da década de 90, quando chegou para apresentar o programa eleitoral do então candidato ao governo, Gilberto Mestrinho. Depois foi apresentador do programa Exija Seus Direitos, entrou para a política em 1998, quando foi eleito deputado estadual, depois deputado federal e vice-prefeito de Manaus. Mas já foi, inclusive, secretário de Comunicação de Obras e da região metropolitana de Manaus. Já foi do PSDC, PMDB, PSDB e agora vai se filiar ao Democrata. Esse é o Marcos Rota. Você está ouvindo 18 horas. Carlão, agora 6h40. Vamos seguir com o playlist, a segunda música do nosso playlist? Bora, Karine. Playlist. Mais espaço no coração de quem ouve, né? Eles estão aí mandando bem, né, Cid Soares? Agora, meu querido. O trio formado pelos irmãos Rodrigo, Gabi e Diogo Melim lançou o clipe Dois Corações em abril deste ano. Pode? Pergunta. Achei que podia botar outra música. Tá, olha, gostei dessa, valeu. A canção, embora tenha sido gravada pela banda no CD de lançamento em 2018, é uma música que ainda não tinha sido muito trabalhada pelo grupo aí, por conta da enorme audiência que tiveram as canções Meu Abrigo e Ouvi Dizer. Músicas que, inclusive, renderam prêmios ao trio bonitinho, ao trio ternura aí. É lindo. Eu tô só anotando, hein, pessoal? 6h44, vamos em frente, 18 horas, levando a notícia pra você até às 7 da noite aqui em 100,7. Cidades. 6 empreendimentos foram multados em mais de 4,9 milhões de reais durante a operação contra queimadas em Canutama, no sul do Amazonas. O município é o 8º com mais focos de calor no estado. As ações ocorrem no âmbito das operações Curuquetê e Verde Brasil e são realizadas em conjunto por órgãos estaduais e federais. Foram fiscalizadas 6 áreas com indícios de ocorrência de crime ambiental ao longo de 320 quilômetros e combateu um foco de incêndio identificado. As áreas foram embargadas e multadas de acordo com o tamanho do prejuízo causado à vegetação nativa. É, exatamente, Carlão. Nos 9 primeiros dias de setembro foram identificados aqui no Amazonas 800 focos de incêndios, o que deixa o estado na 7ª posição do ranking de queimadas. O primeiro lugar é de Mato Grosso. O Tribunal de Contas do Estado constata prejuízo de 2 milhões de reais em alienações da AFEAM em 2015. Na mesma decisão, o TCE determinou à atual gestão da AFEAM que publique em seu portal de transparência informações de todas as operações de crédito. A reportagem é de Odineia Araújo. As contas reprovadas da Agência de Fomento do Amazonas foram as do então presidente Evandor Geber Filho e dos membros da Comissão Interna de Coordenação da AFEAM em 2015. Na época, 5 lotes de um leilão avaliados em R$2.105.000 foram negociados por pouco mais de R$71.000, valor muito inferior à avaliação de mercado. O TCE fixou prazo de 30 dias para que os responsáveis façam o recolhimento
pagamento dos débitos aos cofres do Estado. Também foi autorizada a inscrição do débito na dívida ativa do Amazonas e cobrança executiva no caso de não recolhimento dos valores da condenação. Na mesma decisão, o TCE também determinou a publicação de informações de todas as operações de crédito no seu portal de transparência. A Afian também foi orientada a preservar o patrimônio público e evitar furtos de bens e a não realizar despesas que não correspondam com as finalidades da instituição. Em nota, a Afian informou que ainda não foi notificado oficialmente pelo Tribunal de Contas do Estado e que o documento traz informações sobre gestões anteriores. Odinei Araújo para o 18 horas. E você sabia que quem está fora do ensino superior tem até hoje para concorrer a uma das vagas remanescentes do FIES? É isso mesmo. Os candidatos que desejam concorrer a uma vaga por meio do Fundo de Financiamento Estudantil precisam correr e se inscrever no site do programa. Confira os detalhes agora na reportagem de Nathalie Moraes. O prazo de inscrição para concorrer a uma das vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil termina hoje. Os interessados que ainda não estão matriculados em nenhuma instituição podem se inscrever para o processo seletivo deste segundo semestre no site do programa. Já os matriculados contam com um prazo maior, que vai até o dia 29 de novembro. Para realizar a inscrição, é preciso atender às seguintes condições: ter participado do Enem a partir da edição do ano de 2010, com uma média igual ou superior a 450 pontos, e a nota da redação precisa ser superior a 0 e possuir renda familiar mensal bruta per capita de até 3 salários mínimos. Após a conclusão da inscrição, o candidato tem 2 dias úteis para validar as informações na instituição de ensino escolhida. O Fundo de Financiamento Estudantil disponibilizou 100 mil vagas para cursos de graduação em todo o país. Segundo o Ministério da Educação, o número representou um aumento de 20% em relação ao processo seletivo do segundo semestre do ano de 2018, quando foram ofertadas 39 mil vagas. Eu volto aos estúdios com vocês. Muito bem, agora 6 horas e 48 minutos. Vamos de humor com Rogério Morgado. Está na hora do Talk Show. Agora na Mix, Talk Show com Rogério Morgado. O meu programa de entrevista, tá ok? Começando mais um Talk Show e mais uma vez eu vim no espaço. Eu vim entrevistar esse cara a pedidos de muita gente. Uma salva de tiros pra Darth Walter! O nome é Darth Vader. Mas foi o que eu disse, é esse, ok? Ô Darth Walter, o senhor é dono da Estrela da Morte. Não me diga que a estrela vermelha aí, né? Não, ela foi destruída. Aqui eu tô tentando isso aí também, tá ok? Me diz uma coisa, de pai pra pai assim, eu tenho um filho que também é rebelde, tá ok? Nesse tocante aí, que conselho que você me dá? Corte a mão dele. Não, eu não, pô. Aí ele não pode tuitar mais aí. Não é disso não, ó. Que é isso aí? Que é isso aí na sua cintura aí? Este é meu sabre de luz. Liga ele aí, pô. Liga aí. Olha lá, sabre de luz vermelho. É comunista. Vagabundo. É vagabundo. Se continuar assim, vou invadir o seu planeta. Aí, eu tô falando, além de tudo é do MTST. Que é isso, pô? Você vai sentir a minha ira. Não, tá bom. Eu não quero essa dia aí, ó. Quer o ministério? Quer o ministério aí? Cadê essa dia, tá ok? Logo mais a gente volta. Meu Deus. Você ouviu na Mix Talk Show com Rogério Morgado. A qualquer momento tem mais. Ok. Você conhece o Dativaldo, meu irmão? Dativaldo. O cara segue com isso. É a versão tupiniquim do Darth Vader. Ainda bem que não sou eu que tenho que continuar aqui. Vai daí. Muito bem, agora são 18 horas e 50 minutos em Manaus. Vamos saber como está o trânsito, né? Os detalhes do trânsito em nossa capital com o repórter Rodrigo Soares. Trânsito Mix. E Carlão, boa noite a todos que nos acompanham. Na rua Coronel Ferreira de Araújo, junto à rua Benjamin Constant, lá no Petrópolis, o trânsito tem fluxo intenso entre elas. E na Avenida das Torres, no sentido centro, junto à saída com a Avenida Cosme Ferreira, o trânsito tem fluxo no momento.
Muito bem, o Ministério Público Federal apura situação de jovens indígenas em conflito com a lei recolhidos no centro Dagmar Feitosa, em Manaus. Esses jovens têm 15 dias para retornarem aos municípios de origem com o apoio da FUNAI e também da Sejusc. Os detalhes com Odineia Araújo. Portaria com essas determinações foi publicada hoje pelo Ministério Público Federal. O objetivo é evitar a perda da identidade étnico-cultural. O documento leva em consideração, entre outros, o Estatuto do Índio e o direito à diferença garantido aos índios pela Constituição Federal. De acordo com a coordenação regional da FUNAI em Manaus, a entidade não tem um local adequado para a permanência dos jovens indígenas infratores enquanto aguardam a tramitação do processo e o deslocamento deles aos seus municípios de origem. Mas o Estatuto do Índio prevê que esses menores podem cumprir pena dentro da própria aldeia, dependendo dos crimes que cometeram. O governo do estado tem 15 dias para adotar providências para acompanhamento de socioeducandos indígenas acolhidos no Dagmar Feitosa. E a FUNAI vai ter que apresentar informações atualizadas sobre o projeto de atenção integral a indígenas socioeducandos. Odineia Araújo para o 18 horas. Principais notícias do dia. O estado de São Paulo embate sobre nova CPMF e derruba secretário da Receita Marcos Cintra. Motivo foi rejeição à proposta de reforma tributária que inclui criação do imposto. Folha de São Paulo. Guedes demite Marcos Cintra da Receita por divergências com a nova CPMF. Motivo da queda foi a divulgação de estudos para uma reforma tributária que inclui taxa nos moldes do antigo imposto. O Globo, demissão de Marcos Cintra mostra que governo está sem rumo na área tributária. Secretário da Receita não era o único da equipe a defender a nova CPMF. Portal único. Marcos Rota desembarca no Democratas. Amazonas Atual. Municípios do estado não investem nem o mínimo em educação e saúde, diz TCE. E no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus, você vai saber que TCE constata prejuízo de R$2 milhões em alienações da AFEAM em 2015. E que vendas do varejo no Amazonas caem 1,9% em julho, informa a pesquisa mensal do IBGE. E ainda que debatedores defendem regularização de pistas de pouso na Amazônia. Tudo isso e muito mais no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. 18 horas.